Oi, turma! Vamos começar hoje um passeio pelo mundo da química e vamos falar sobre misturas, substâncias e soluções. Estão prontos? Vamos lá! O que é uma mistura? Mistura é quando eu tenho mais de uma substância no mesmo espaço e essa mistura divide-se em homogênea e heterogênea. É aquela que quando você olha a olho nu, você só vê uma fase. A mistura heterogênea, quando você olha a olho nu, você vê mais de uma fase. E aí você me pergunta, mas professora, o que é uma fase? Olha só, pessoal, aqui eu tenho uma mistura de duas substâncias, tá? Tipo água e óleo. E você consegue perceber claramente que você tem substâncias diferentes. Então aqui eu tenho duas fases. Aqui eu tenho uma mistura que pode ser água e sal, água e açúcar, ou qualquer outra mistura, pode ser água e álcool, que quando você olha, você não identifica essa diferença de fases, você vê tudo como uma coisa só. Posso ter diversas fases? Numa heterogênea posso ter diversas fases diferentes aqui, de acordo com as substâncias, mas ela vai sempre ser uma mistura heterogênea se ele apresentar fases e uma mistura homogênea se não apresentar nenhuma fase. Lembrando que essa diferença entre mistura homogênea e heterogênea, ela se dá por fases e nunca por substâncias. Então, eu posso ter substâncias diferentes numa mistura homogênea, e eu posso ter substâncias diferentes numa mistura heterogênea. Agora vamos ver o que é uma solução. A solução, ela é formada pelo soluto e um solvente. O solvente é aquela substância que está em maior quantidade. Eu digo que é a substância que vai dissolver. O soluto é a substância em menor quantidade. É aquela substância que vai ser dissolvida. Então, por exemplo, se eu tenho água e sal, a água está em maior quantidade, então ela é o solvente. O sal, que eu vou colocar em pequenas quantidades, vai ser o meu soluto. Estou tomando uma xícara de café. O café é o meu solvente. Se eu colocar um pouco de açúcar neste café, o açúcar é o soluto. A mistura de um solvente mais um soluto me dá uma solução. E eu posso dizer então que uma solução é uma mistura homogênea de duas ou mais substâncias, não importando o seu estado físico. Então, eu nunca vou ter uma mistura heterogênea. Lembrando, qual é a diferença de mistura homogênea e heterogênea? A mistura homogênea, eu não enxergo as fases. Na mistura homogênea, eu enxergo as fases. Então, uma solução, eu nunca vejo fases. É sempre uma mistura homogênea. Pode ter bastante substâncias? Pode. Pode ter um monte de substâncias, um monte de solutos misturados nesse meu solvente. Não tem problema, mas não pode ter fases separando. E não importa o estado físico. Então, pode ser um sólido, pode ser líquido, ou também pode ser uma solução de mistura de gases. Não tem problema. Não apresentando fases diferentes, ela é uma mistura homogênea e é, então, uma solução. Aqui a gente vê um exemplo, ó. Soluto, que é o sal, o solvente, que é a água, e quando eu dissolvo este sal na água, eu tenho uma mistura de água e sal, eu tenho uma solução. Não pode ter fases aparecendo, então tem que ficar uma mistura bem homogênea. O meu soluto tem que estar bem dissolvido no meu solvente. Agora vamos ver o que é uma substância. Substância, ela pode ser simples, composta.
ela vai ser simples se eu tenho somente um átomo. Então, aqui a gente vê gás oxigênio. Gás oxigênio são dois átomos de oxigênios ligados. Então, eu só tenho átomos de oxigênio. Então, eu digo que é uma substância simples, uma substância pura, porque só tem um átomo, só tem um elemento compondo essa substância. Na composta, eu vou ter mais de um tipo de átomo. No gás carbônico, eu tenho 2 átomos de oxigênio e 1 átomo de carbono. Então, eu tenho átomos diferentes, eu tenho elementos químicos diferentes. Então, eu tenho uma substância composta. Mas ela também pode ser pura e composta. Quando que ela é pura e composta? A minha molécula tem elementos diferentes, mas digamos que ele esteja dentro de um tanque e eu só tenho gás carbônico. Então, ele é uma substância pura, mas as moléculas são compostas. Então, é pura e composta. Então, eu vou ter uma substância somente pura quando eu só tenho um único átomo de um único elemento formando as minhas moléculas, e composta se eu tiver mais de um átomo formando as moléculas. E vai ser pura composta se eu tiver átomos diferentes, porém um único tipo de moléculas. Aqui então mais um exemplo para vocês, ó, onde eu tenho substâncias simples. Gás hidrogênio, gás oxigênio, então, ó, gás nitrogênio. Então, gases onde eu só tenho um único átomo formando a molécula. Aqui, ó, eu tenho o ácido clorídrico, a água, o gás carbônico, que são substâncias compostas por átomos de elementos diferentes. Então, eu tenho substâncias compostas, vão ser puras se eu só tiver um deles, tá? Então, eu tenho eles separados, e se eu tiver todos eles juntos no mesmo tanque, digamos assim, então eu tenho uma mistura, ok? Pessoal, para entendermos melhor estes conceitos, a gente faz o quê? Exercícios. Então, nos próximos vídeos, a gente vai exercitar esses conceitos que fica mais fácil para você identificar o que é uma substância simples e composta e uma solução. Aguardo você no próximo vídeo. Até lá!